Olá, aqui é Heloísa Jimenez, da Sala VIP Sem Igual. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da oficina de cartonagem de aprendiz a mestre. Durante esse evento, você está aprendendo tudo o que você precisa fazer para se tornar um mestre na arte da cartonagem. E isso vai acontecer mesmo que hoje você se considere um aprendiz. Hoje você vai aprender a projetar uma caixa como esta. E eu vou fazer isso partindo da peça que você vai colocar dentro da sua caixa. E dessa forma você vai conseguir adaptar a caixa para o que você quer colocar dentro, para a sua necessidade. Mas antes de colocar a mão na massa, eu quero agradecer a todos os comentários que eu recebi na primeira aula. Foi incrível saber como tem um monte de gente aproveitando as dicas e já produzindo suas peças. Como é o caso da Vera Lúcia Oliveira, que diz: Bom dia, assisti uma aula sua, me apaixonei, baixei o e-book e fiz a caixa livro. Minha filha adorou e eu estou fazendo para a formatura do meu neto. E também aos vários e-mails das pessoas me agradecendo, porque nunca tinham nem ouvido falar em cartonagem e baixou o e-book e já conseguiu fazer várias caixas. Quer ver? Olha o caso da Carla Carvalho, do Carlos, da Fátima Alves, da Fátima Coutinho, da Filomena Ramos, da Karina e da Roseli Gonzalez. E estes são só alguns exemplos. Foram várias pessoas que me enviaram fotos das peças que fizeram. E muitas delas sequer tinham ouvido falar no que era cartonagem. E é por isso que eu digo que sim, é possível fazer, qualquer pessoa pode fazer. E você só precisa parar de se auto-sabotar e assumir um compromisso com a sua felicidade. E eu vou te explicar melhor o que é essa história de autossabotagem quando eu estiver projetando essa peça com você. Nesta oficina, você terá a oportunidade de aprender e se realizar fazendo cartonagem, eu prometo. E esta é a nossa segunda aula. Então, se você ainda não viu o vídeo 1, pare esse vídeo agora e volte no vídeo 1. Clique aqui do lado e assista esse vídeo antes. Primeiro, depois você volta e assiste esse, tá bom? Isso vai ser muito importante para você, porque no vídeo 1 eu passo as 3 etapas que você precisa seguir para aprender cartonagem de verdade. E essas etapas é que eu vou usar para projetar essa caixa com você. E se você conhecer essas etapas, vai ser muito bom, porque você vai aproveitar muito mais ainda tudo que eu vou te passar na aula de hoje. Combinado? Podemos começar? Eu quero que você aproveite ao máximo esse momento. Esta aula vai ficar disponível por alguns dias, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Respire fundo, relaxe e divirta-se. Fazer artesanato para mim é como um ritual, quase como uma meditação. E eu gostaria muito de ter tido uma aula como essa quando eu comecei. Então aproveite essa oportunidade que você está tendo, viu? Repare como eu pego nas ferramentas, à medida que eu vou pegando, fazendo a peça, eu já vou explicar para você a função de cada ferramenta, você pode ficar tranquilo também. Nessa aula eu vou projetar a caixa livro, como eu disse para você, ela também é conhecida como caixa francesa. Talvez você consiga aí ver na internet, no mercado, esses dois nomes, tá bom? Ela é uma caixa super versátil, uma caixa coringa. Você vai ver que você vai poder usar a mesma caixa para várias ocasiões. Nessa altura você já deve ter baixado o e-book onde eu ensino a revestir essa peça. Então agora que você já conhece os termos como tampa, lateral, base e tudo mais, vai ficar muito mais fácil. Mas mesmo assim, se você ainda não tiver posto a mão na massa, à medida que eu vou cortando o papelão com você, eu vou falando os nomes das peças, assim você não fica perdido. Combinado então? Então vamos começar, turma. Para essa parte, a aula vai ser dividida em 2 partes. A primeira eu vou projetar e depois eu vou cortar o papelão com você, certo? Eu vou mostrar como eu faço os cortes retos manuais. Nessa primeira fase eu vou ensinar como você encontra as medidas para que depois você consiga fazer o corte do papelão.
Então vamos lá, primeira coisa que você vai precisar é o que você vai colocar dentro da caixa. No meu caso, eu vou colocar esses 2 potinhos de doce, certo? Então, tá aqui comigo, você já vai entender. Vai precisar de um estilete. Eu tô usando um estilete com lâmina larga, porque ele é um pouco mais fácil de usar, por conta da força que tem que fazer quando for cortar o papelão, e uma lâmina de primeira qualidade. Uma pessoa na aula anterior perguntou com relação à lâmina preta, que existem lâminas pretas e tal. Elas são mais caras, você pode usar se você encontrar, mas entre numa loja boa de ferragem da sua cidade e peça uma lâmina. Eu uso da marca Starret. Tá? Você pode encontrar outras marcas com a mesma relação de preço, vai ser igualmente boa. Tá? Eu recomendo a Starret porque é a que eu uso e tal, e aqui eu mais encontro assim, facilmente aqui em Itu. Beleza? Então, um estilete largo com lâmina boa, a régua de aço, beleza? Eu tô usando uma régua de 30 centímetros, porque as peças vão ser bem pequenas. Se você estiver projetando uma caixa maior, escolha réguas maiores, que daí você faz um corte único, é mais fácil. Lapiseira ou lápis. Um caderno, pode ser lindo como esse, ou qualquer caderno que você tenha aí na sua casa, tá bom? Mas tem que ser um caderno, não use folhas soltas, assim, porque você vai perder e depois você não vai achar. Use o seu caderno como se ele fosse um livro de receita, certo? Ele vai ser o seu livro de receita para você colocar as suas receitinhas das caixas lá. Eu tô trabalhando com um esquadro escolar, ele tá todo sujo assim porque é o que eu uso mesmo. Tá cheio de figurinha porque eu perco ele na mesa, que ele é transparente, eu perco ele na mesa, então eu botei um monte de adesivo para ele ficar fácil de achar. Uma régua em L, que a gente projetou isso, né? Corta aqui se você precisar. Por quê? Você vai precisar de um ângulo de 90 graus aqui, certo? Para checar o esquadro. E o papelão cinza, certo? E o papel cartão também, que é aquele mais fininho que a gente usa para fazer os acabamentos. Primeiro passo, gente. O que é importante você saber quando for cortar o papelão? É como riscar corretamente e como fazer o corte perfeito para que a peça fique no esquadro. Que isso significa? Que as peças no esquadro têm o ângulo de 90 graus perfeito em todos os lados. Você pode me perguntar, poxa, Heloísa, mas como eu sei que uma peça minha, por exemplo, tá torta? Ou, enfim, eu ponho a peça em cima da mesa, imagina uma caixa, põe em cima da mesa assim, e você aperta um cantinho dela, ela fica meio bamba em cima da mesa. Isso demonstra que uma ou mais peças está fora do esquadro. Entendeu? Tá torto. E aí você montou e ela foi torcendo, e aí a hora que você achou que estava pronta, ela ficou meio bamba assim, é porque tá fora do esquadro. Então, quando você pegar uma caixa, você pôr ela em cima da mesa, assim, colocar em cima da mesa, ela assentar perfeitamente, você tá de parabéns, tirou 10. Que daí você vai ter uma caixa totalmente no esquadro. Combinado? Então, vamos lá. Outra coisa, comece pegando o seu estilete e trocando a lâmina. Por que precisa fazer isso? Porque a lâmina, a pontinha da lâmina aqui tem que estar 0 bala. Não adianta tentar cortar papelão com uma lâmina que já está começada, uma lâmina que você não sabe quanto você usou, porque daí não vai dar o corte perfeito e você vai achar que tem alguma coisa errada, mas não vai entender o porquê. Tá bom? Então eu vou te mostrar aqui. Todas as lâminas de estilete têm uns cortinhos, umas ranhuras. Você vai alinhar a ranhura com a pontinha do estilete aqui e vai pegar ou uma pecinha que tem aqui no final e encaixar, ou pegar um alicatinho, quem se sentir mais seguro, né? Pegar o alicatinho e cortar. Aí você dispensa a pecinha. E agora você tem uma lâmina 0 bala pronta para ser usada. Certo? Então já preparou o material, pegou o seu caderninho, agora a gente vai entender, antes de começar a cortar, você vai
achar as medidas, né? O que você vai cortar. Então, você separa tudo do seu ladinho e vai pegar a peça que você tem dentro, vai alinhar em cima da mesa. Eu vou usar essa régua, esse esquadro, para me ajudar. Mas se você não tiver, gente, usem o que você tiver em casa. Isso é uma outra dica, começa a autossabotagem aí. Fala assim, Heloísa, eu não vou fazer cartonagem porque não tenho esse esquadro em acrílico, por isso eu não consigo. Não faça isso, por favor, porque senão você vai começar a criar essas barreiras para você começar e acaba não colocando a mão na massa, tá bom? Anota aí no caderno, não me sabotar, combinado? Então vamos lá. Aí eu vou alinhar bonitinho aqui e vai pôr uma régua para você saber o tamanho. Não esquece que a peça você precisa pôr a mão dentro da caixa para tirar a peça. Então, ela tem que ter uma folguinha. Não pode entrar muito justa. Quer ver? Ó, se você reparar aqui, a hora que eu coloco a peça aqui dentro, eu consigo abrir e tirar com facilidade. Certo? Eu consigo tirar, pôr os dedos, eu consigo tirar bonitinho. Então, por quê? Eu considerei essa folguinha. Você aí também faça o mesmo, tá? Então, vamos ficar aqui. Aí, você vai pegar o seu caderno e começar a anotar. Caixa, livro para potinho de doce. Caixa, livro para baby espumante, tá bom? Então, põe lá no seu livrinho de receita. E vai pegar e vai anotar. Qual a medida que deu aqui? Deu 9 centímetros. Eu vou dar 1 centímetro a mais. Então, base da caixa, aí você escreve lá, base 10. Achamos o comprimento, que é 10 centímetros. Agora, você vai achar a largura da base. A base tem comprimento e largura. A mesma coisa, você vai botar aqui a peça e medir. Então, vamos alinhar aqui. A mesma coisa, você pode até botar o potinho em cima da régua, porque agora você consegue medir. Ele tá dando um pouco menos de 5 aqui. Eu vou deixar a caixa, considerando que eu vou ter que tirar a peça de dentro, com 6 centímetros. Aí você vai lá, anota, 10 por 6. Ok? Então, você já tem a base da sua caixa. Você vai pegar a peça que você tem aí e vai fazer o mesmo procedimento, comprimento e largura. Combinado? Beleza. Anota. Agora é a parte, você projetou a base, que é essa peça aqui de dentro da caixa. Você vai precisar projetar as laterais. São peças totalmente separadas, então são 4 peças diferentes. Sendo que a gente chama de lateral menor e lateral maior. A lateral menor, ela tem a mesma largura da base, a mesma. Então, qual largura a gente achou na base? 6 centímetros. Então, a sua lateral menor vai ter a mesma largura da sua base. E aí, a altura que você precisa ir. No meu caso aqui, eu tenho um potinho de 5 centímetros de altura. Desta forma, eu vou também dar essa folga, certo? Eu já pensei no meu projeto, lembra das 3 etapas que a gente falou no vídeo anterior? Planejamento, paciência e persistência? A gente vai fazer aqui a mesma coisa. Então, eu já planejei que eu quero uma caixa de potinho de doce, que eu quero uma colherzinha amarrada aqui. Tudo isso você já tem que pensar quando você estiver planejando a sua peça, a função que ela tem. Então, imagine, precisa de uma folga, senão a hora que eu fechar e a colherzinha bater na tampa, não vai fechar a minha caixa, certo? Tudo isso você tem que estar anotando no seu projeto, na fase de planejamento. Então, o que ela vai ser? De toda forma, a gente colocou 5 centímetros mais 1 centímetro de folga. A lateral, aí você volta lá no seu caderno e escreve lateral
menor 6 por 6. Viu? Você agora já projetou a base e a lateral menor, duas peças da sua caixa. Vamos agora para a lateral maior. Você que já praticou usando o e-book, sabe que a lateral maior, ela tem que cobrir a lateral menor. Então, eu vou mostrar aqui nessa outra câmera para você. Então, imagine, aqui a lateral menor, certo? Ela tem uma espessura aqui e aqui. A lateral maior, ela tem que cobrir a espessura de cada ponta da lateral menor, certo? Para que fique no ângulo certinho aqui de 90 graus, não sobre nem falte. Como a gente vai saber, né, a espessura do papelão? Se você não souber, tiver um papelão aí na sua casa e não souber, porque a gente sabe isso quando a gente compra o papelão em fardo e tudo mais. Você pode usar a régua. Pegue o papelão cru na sua casa. Eu vou pegar um retalho aqui. E alinhe a régua na espessura do seu papelão, certo? Vou mostrar aqui para você. Na espessura e veja aqui que você vai ter uma boa noção. Quem é técnico vai falar, poxa, Heloísa, mas não vai ter uma precisão. Não vai ter uma precisão absurda fazendo dessa forma, mas você vai saber, por exemplo, se o seu papelão tem 3 milímetros ou 2 milímetros. Então, se ele tiver 2, se você tá vendo aqui que é entre 1.9 que a gente usa e 2, então ele é menor do que o que costuma ser usado, que é 2.3. E aí se você põe a régua e fala, poxa, ele tá meio grosso, eu acho que é mais do que 2.3, tá? Então aí você vai olhando mesmo com cuidado na espessura e vai entendendo. Mas normalmente você não precisa se preocupar com isso, porque normalmente quando você compra o papelão, você já compra com um tamanho conhecido, com uma espessura conhecida, certo? Muita gente me pergunta onde encontrar esse papelão. Então anota aí na dica de hoje, você vai procurar entrar em contato com uma gráfica da sua cidade e vai levar uma amostra, ou é a capa do caderno que você não usa mais, você vai levar e falar, olha, você tem esse papelão, esse tipo de papelão? É um papelão cinza, assim, assado, e ele vai conseguir te dar uma noção se existe um distribuidor perto de você, ou se eventualmente ele mesmo tem o papelão para te vender, entende? Então, se você está longe, numa cidade que é longe dos grandes centros como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, então você consegue começar por aí, perguntando numa gráfica perto da sua casa, certo? Neste caso, perguntando para as gráficas, foi exatamente assim que eu fiz. Eu não tenho um vendedor de papelão cinza aqui em Itu. Então eu perguntei para uma gráfica e ela me orientou como buscar, eu fui buscar em Campinas e tal. Beleza? Então, fecha parênteses aí, vamos projetar a lateral maior da sua peça. Anote aí, se você tem um papelão entre 1.8 e 2 milímetros, 2.1 milímetros, mediu lá na régua e tá entre essa faixa 1.8, 1.9, 2, 2.1, você vai somar ao comprimento da base. Calma, hein, gente, calma. Você vai ter a base lá de 10 centímetros, certo? Você vai somar 4 milímetros, então vai ficar 10,4 a sua lateral maior. Caso você esteja trabalhando com um papelão entre 2.2 e 2.3, 2.4, você vai somar meio centímetro, ou seja, a sua lateral maior vai ficar com 10,5, certo? Se você estiver trabalhando com papelão mais grosso ainda, você vai somar mais 1 milímetro, vai ficar com 10,6 e assim por diante, tá bom? Eu garanto que pode parecer um bicho papão, mas não é. Daqui a pouco você faz uma planilhinha e vai conseguindo
só abastecer a sua planilha e vai projetar qualquer peça que você quiser. Anotou? Vamos lá. A altura da lateral maior é a mesma altura da lateral menor. Lateral maior, 10, no meu caso aqui, eu estou trabalhando com papelão 2.3. Então, no meu caso, é 10,5 por 6. Então, agora a gente já tem 3 peças projetadas. Você vai precisar da base, cortar uma peça, 10 por 6, 2 peças laterais menores, 6 por 6, e 2 laterais maiores, 10,5 por 6, certo? Vamos partir agora para a parte de fora da sua peça. Aqui é a tampa, lombada e fundo. É por isso que essa caixa chama caixa livro, porque quando a gente fecha assim, parece um livrinho, né? Tem a lombada aqui do livro, né? O dorso do livro, e a capa e a contracapa. É por isso que ela tem esse nome. E aí, você vai pegar e vai somar. Então, você tem 10,5, né? 10,5. Você vai somar a esta medida 1 centímetro, para que fique uma folga aqui do lado de mais ou menos 4 milímetros. Então, vamos lá. Aí você vai anotar. Tampa é a mesma medida do fundo. Então, vamos lá. Tampa, 11,5 por... E essa aqui, você vai somar 1 centímetro. Então, você vai anotar por 7 centímetros, né? Porque tinha 6 centímetros, então 7 centímetros. Vamos lá. A lombada, gente, é o mesmo comprimento da tampa e do fundo, porque tem que bater, né? Isso daqui tem que ficar rente. Então, ela vai ter, aí você anota, lombada, 11,5 pela mesma altura dessa caixa, da sua lateral, certo? Quanto era? 6. Então, aí você põe lá, 6. E já projetamos toda a parte estrutural da sua caixa, certo? Você já tem uma fórmula, você pode seguir isso para qualquer caixa que você estiver usando. Então, você já conseguiu projetar tampa, lombada, fundo, base, lateral maior, lateral menor, entendeu por que a lateral maior precisa somar e esse número vem da onde? Vem da espessura do seu papelão. Já conseguiu entender e conseguiu estar dominando isso daí. E dessa forma, com essa caixa, você consegue fazer um monte de outras opções e tal. O que está faltando para a gente finalizar esse projeto? A parte do acabamento. O que é esse acabamento? É a parte de dentro, daqui, e a parte de fora. Porque a caixa é revestida de dentro para fora. Então, a gente reveste primeiro a parte de dentro, depois a parte de fora. Essa parte e são usados papel cartão para o acabamento, tá? Não usa papelão, não usa mais papelão. Toda a parte de papelão você já projetou. É aquele papelão mais fininho, né? O papel cartão mais fininho. Se você não tiver, é aquela cartolina comum de escola, tá? Não precisa... Porque tem uns nomes complicados, tipo triplex, duplex, não sei o quê. Desencana, tá bom? Se você chegar na papelaria e falar, eu preciso de papel cartão, ele vai te dar o papel cartão. Não se impressione com espessura, gramatura. Qualquer papel cartão serve, tá? E como que você vai achar essa parte de fora? Eu não gosto de deixar emendas aqui, porque o acabamento fica muito mais fino, muito mais sofisticado se não tiver emenda, se for uma peça única aqui, certo? Então, eu gosto de cortar uma tira única para as peças, principalmente quando elas são pequenininhas assim. Como eu faço isso? E para a parte de fora... Como você mede? Para saber, né, a tira inteira, quando você tiver armado, vamos dizer assim, a sua caixa, você vai medir com a fita métrica. Esqueci o nome. Com a fita métrica. Desse jeito que eu tô fazendo. Vai segurar e vai medir. Certo? Aqui tá dando 23,5. Aí você marca 23,5. Como acabamento externo,
acabamento externo, 23,5 por a altura, 6, certo? Simples assim. E o acabamento interno da tampa, eu não gosto que fique, a hora que fecha a tampa, fique aparecendo aqui o acabamento. Então, eu coloco meio centímetro menor, sempre em relação à base. Então, a base é 10 por 6, o meu acabamento interno vai ter 9,5 por 5,5. Então, anota lá, 9,5 por 5,5, certo? Que é o acabamento interno da tampa. Acabamento externo, lombada aqui atrás, não, né? Base, lateral menor, lateral maior, tampa, lombada e fundo. Me perguntam muito também se a caixa tem 2 fundos. Tem 2 fundos, tá? Você vai ter a base aqui e depois a parte de fora, a capa. E com isso, você projetou uma caixa muito coringa. Quer ver, ó? Você pode fazer desse tamanho para potinho de doce. Aí depois, para homem, eu vou mostrar aqui na outra câmera, porque eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Como eu fiz esse fecho, certo? Eu usei aquilo que a gente usava em escritório há muito tempo, sabe? Você lembra disso? Você já tem mais de 40? E aí eu peguei um cordãozinho de bijuteria de algodão, prendi aqui embaixo, e aqui eu cortei um corinho, nem sei o que é isso, acho que é um corinho, prendi com uma bailarina, vou abrir para você ver, não aparece nada aqui. Por quê? Porque a Heloísa colocou o negócio de fora, planejou tudo aquilo, já sabia como queria, planejou o que ia fazer, separou material e tal. E na segunda etapa, eu peguei e, além do material, eu planejei o processo que é feito, né? O passo a passo. Por isso é tão importante seguir as 3 etapas do processo, porque você consegue eliminar alguns pontos que, se você não cumprir antes, quando você, por exemplo, não tinha lembrado, não planejei nada, fui fazendo assim, a hora fala, puxa, se eu tivesse feito o puxadorzinho aqui, né, o prendedorzinho, antes de pôr o acabamento interno, eu teria escondido a ferragem, né? Por isso que você não vê, porque você planejou todo o processo, o material e o processo passo mesmo. E neste momento, você deve estar achando, eu já sei tudo, agora eu sou, né? Mas você sabe tudo isso porque eu já passei por um monte de erros, já errei muito, já trabalho com isso há mais de 8 anos. E você está recebendo o conteúdo agora num método desenvolvido, entende? Por isso que parece fácil, por isso que parece simples, certo? Porque já está tudo mastigado e você não precisa ficar testando, errando tudo que eu já fiz. Então, uma opção é caixa de cartão, por exemplo, de escritório. Aqui é uma caixa de docinho que você pode pôr para lembrança de casamento. Olha essa que linda. É uma caixa dourada. Olha, tem uma peça aqui dentro. Vou mostrar aqui para vocês. Ai, que lindo, ó. Nem eu mesmo lembrava. Eu fiz de amostra para fazer foto para o e-book, nem eu lembrava que era um spray, sabe? Um home spray. E aí, por exemplo, você pode fazer uma caixa para cupcake, para chá. Muita gente usa para saquinho de chá. Aqui é uns cupcakes de biscuit para amostra, certo? No e-book eu ensinei como coloca essa fitinha para amarrar, para dar o lacinho. Hoje você aprendeu mais uma alternativa, né, de fechamento. Você pode também fazer a mesma coisa aqui, botar um elástico embutido, é fácil também, certo? E agora, você vai, antes de eu começar a cortar, eu preciso te mostrar uma coisa. Para que você entenda como é importante seguir um método e seguir essas 3 etapas que eu tô te falando. Por quê? De repente você olha a minha peça hoje
e fala, nossa, Heloísa, que maravilha, não sei o quê, e faz a sua aí. Só que você olhando as duas, você fala assim, poxa, mas a minha tá tão caidinha, tá meio tortinha, não tá perfeita que nem a da Heloísa. Então, já que eu não consigo fazer uma peça perfeita como a da Heloísa, eu não vou fazer outra. E desiste. Não pode desistir, porque eu vou te mostrar agora a minha primeira peça e você vai entender que se eu tivesse desistido, olhado para ela, e eu, com o tanto de defeito que ela tem, tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Certo? Não teria te ensinado tudo isso, não teria projetado peças muito legais, diferentes, certo? Muito mais complexas do que caixa-livro, mas por quê? Porque eu não desisti. Então eu vou te mostrar a minha primeira peça. Eu juro que eu tava morrendo de vergonha, porque essa peça tem defeito, mas não é pouco não. E eu esqueci de falar, né? Eu só tive coragem de dar a peça porque é para minha mãe, que daí a mãe aceita qualquer coisa da filha, né? Então, é a única coisa que... Porque eu não tenho coragem de mostrar para ninguém. Então, não espalha, tá? Não espalha, não vê, porque é negócio feio. Eu vou te mostrar aqui no detalhe. Ela tá suja, porque faz muito... Nossa, eu vejo um buraco daqui de dentro, gente, que horror. Ela tá suja porque realmente faz muito tempo, né? Tem mais de 8 anos essa peça, para você ter ideia. Então aqui, por exemplo, eu não tinha a menor ideia, quando eu comecei, que o acabamento aqui tinha que ser fino, não podia ser grosso desse jeito, certo? Ela tá cheia de rebarba, eu não tinha, ó, os pelinhos saindo aqui, o cantinho, deixa eu botar aqui num lugar mais, aí, entende? É cheio de defeito, Porque, tá vendo, ela não fecha, ó. Ela não fecha, porque eu usei papelão grosso também aqui no acabamento interno da tampa, eu usei um papelão grosso. Eu não sabia que tinha que usar papel cartão, mas eu fui fazendo, não é? Eu peguei, olhei aquele dia na televisão, eu falei assim, eu vou fazer cartonagem. E não quis saber, bati na porta da gráfica, liguei para todo mundo que podia me ajudar, fui lá, fui atrás, não desisti, bati na porta de todo mundo, enlouqueci o Gustavo, meu marido, botei ele louco atrás de material, porque eu decidi fazer, porque eu achei que valia a pena, e olha onde eu tô hoje, entendeu? Então é isso, é por isso que é importante você não desistir, você persistir, entendeu? Porque a prática, quanto mais você faz, melhor você vai ficar. Certo? Por isso que é tão importante seguir as 3 etapas, certo? Então, assim, a única coisa boa que presta dessa caixa é esse penduricalhinho aqui, que é um tecido, é um cristal de verdade, assim, a única coisa que presta nele. O resto, gente, ó, você tá vendo que ele tá reto aqui, rente, porque eu não tinha noção de que tinha que deixar o tamanho, tudo cheio. Eu tô olhando aqui, tem um buraco, eu vejo o outro lado, a luz passa, imagina. Eu olho aqui, tem um buraco, eu vejo desse lado. Cheio de defeito. Coloquei uns retalhos de tecido para arrematar. Gente, mas melhora, né? As coisas melhoram aqui, ó, maleta, as caixas melhoram muito. Então não desiste, combinado? Porque é muito importante para você. Se você decidiu que é cartonagem que você vai fazer, ou que você vai ser feliz mesmo fazendo artesanato, não desiste, beleza? Agora a gente vai partir então, agora você já sabe as medidas das peças. Eu vou fazer um corte de uma peça com você. Vou colocar o papelão no esquadro, para que você entenda como se faz. E vou cortar uma peça, que seja a base ou a tampa, para você ver como faz. E você repete o processo para as outras peças, tanto com papelão como com papel cartão, tá bom? Eu não vou cortar todas com você aqui, porque senão esse vídeo a gente ficaria até amanhã conversando aqui. Mas é para você entender o processo. E depois, como eu te falei, você pode assistir essa aula ainda mais tempo, várias vezes. Certo? Então, eu vou arrumar aqui a bancada para que a gente consiga filmar bonitinho, para você pegar todos os detalhes. E se você tiver alguma dúvida, vai colocando aqui embaixo nos comentários, beleza?
Bom, então, para essa caixa, você vai precisar de um retalho de papelão. Se você não tiver, você pode, por exemplo, aproveitar as capas de caderno velho que você não usa mais, certo? Você pode tirar a capa e fazer exatamente o que eu vou fazer aqui com a capa do caderno. Medir a espessura do papelão para ter uma ideia, se você vai somar 0,4 ou 0,5 na sua lateral maior, e o resto é igual, tá bom? Não vai deixar de fazer porque você não tem material. Vão me perguntar também se dá para usar papelão Paraná, que é aquele papelão mais amareladinho. Para essas peças pequenas, você pode usar. Eu recebi fotos de pessoas que usaram caixas de embalagem de papelão comum e fizeram a caixa, porque realmente estavam decididos a fazer, a usar o que aprendeu, a valorizar o que aprendeu e ir para frente. Então, testa com o que você tem aí, tá? E aí depois você vai melhorando. Não vai deixar de fazer porque, na minha cidade eu não encontro material, tal. Vamos fazer a coisa ter a alternativa para poder o negócio virar. Então, vamos nessa. Primeira etapa do processo é você colocar o seu papelão. A gente vai fazer barulho porque eu bato nas coisas, sou meio estrabanada assim, né? Então, eu bato nas coisas, mas vocês me perdoam. Então, o que você tem que ver? É se ele tá no esquadro. Então, eu vou deixar esse por último, porque é mais difícil, vamos dizer, achar esse esquadro. Mas você pode usar um esquadro escolar. Olha, vou fazer assim para você ver o reflexo. Você assume que um lado do papelão tá reto aqui, depois eu vou usar um outro aqui para pôr um. E risca aqui assim, para você botar ele no esquadro. E, obviamente, você pode escolher o lado. Esse é um lado maior, então você vai ter que fazer mais esforço para cortar. Então, você pega e faz o inverso. Esquadreja aqui, alinha aqui e corta o menor. Vamos fazer isso agora? Vou te mostrar como. Eu vou ter que me virar aqui para minha mão, né, de corte e alinhar. Ó, aqui não pode ter nenhuma barriga, aqui, ó, nessa face. Então, você vai alinhar perfeitamente aqui. Você vai sentir com o dedo, certo? Que não tem sobra, não tem... Eu vou pôr aqui. Não tem sobra nenhuma, não tem barriga nenhuma. Dessa forma, você alinhou todo aqui. Eu não gosto de chegar muito no zero aqui, sabe? No nada. Eu deixo sempre um pedacinho, meio centímetro, 1 centímetro, para eu fazer um corte mais fácil. E não ficar com uma barriga bem aqui na quina. Tá vendo aqui? Bem aqui. Então, você vai alinhar aqui com o dedo e vai riscar. Não pode mexer a régua, tá? Que nem aconteceu aqui. Então, com calma, sente. Vai pegar o lápis ou a lapiseira, bem apontadinho, tá? E vai riscar. Eu vou fazer de novo o risco para ele ficar mais grosso, para vocês enxergarem no vídeo. Mas vocês vão fazer um risco só. Tá? Ó. E ainda assim é difícil, gente, eu sei, mas tem um risco aqui. Aí você vai pegar a régua de aço, o seu estilete, né, que a gente já trocou a lâmina, alinhar no fio, né, no risco que você fez e vai passar. Essa mão aqui, você vai segurar muito firme na sua régua. É nessa que você vai fazer força. Essa do corte, você vai passar 1, 2, 3, 4. Eu precisei passar 4 vezes para separar o pedacinho. E aí, você volta o seu esquadro escolar aqui e certifica que essa peça está no esquadro. Aí, certo? Não tem sobra nenhuma aqui, eu sinto o papelão e aqui também. Aí, você vai me perguntar por que tem essa régua em L, justamente para isso. Porque nesta fase, eu encaixo o papelão aqui, ó, e não sobra nada, não fica nenhum vão, nenhuma barriga. Ele fica perfeito aqui, certo? Certo, gente? Então, esse esquadro, essa régua em L é para isso, para você checar com mais facilidade, porque daí você enxerga, você não precisa ficar sentindo o papelão, você enxerga se tem barriga ou não, tal.
Por isso que eu uso essa régua. E óbvio, você pode riscar com ela também. Isso vai garantir que a sua peça esteja no esquadro perfeito. A partir daí, você vai voltar lá no seu caderno e vai pegar as medidas. Então, vamos lá, eu vou cortar a base 10 centímetros por 6. Aí, primeira coisa, gente, achar, porque ó, aqui você bate o olho, você meio que confunde, né? O que tá reto, o que tá torto. Então, você volta no esquadro, porque os cortes vão partir sempre dos ângulos de 90 graus perfeitos. Não vai errar e começar o corte errado, certo? Então, eu botei a minha peça dentro do esquadro. Então, e eu vou partir daqui para 10 centímetros. Aqui também, eu cinto com o dedo se tem sobra, alinho muito bem a régua, embaixo e em cima, certo? Certo? Sentiu com o dedo? Por isso que essa régua aqui é boa também, porque você já bota tudo aqui dentro e ele vira um batente para a sua régua. Ela já alinha tudo, papelão e régua, e você pode marcar a partir daí, 10 centímetros. Se você não tivesse, pode usar 2 pontos ou fazer o que eu vou fazer agora. Alinhar aqui. Você pode usar o esquadro também para te ajudar nisso. Então, você vem aqui, eu vou ter que virar para mim para eu enxergar onde tá. Mas, ó, o pontinho tá aqui, tá vendo? Então, eu alinho aqui embaixo, tudo alinhadinho aqui. Aqui tem 10 centímetros. Vou anotar aqui pra gente poder lembrar. 10 centímetros. Comprimento da base e largura. Quanto que a gente achou? 6 centímetros, certo? Então, vai lá e marca 6. Eu vou fazer como eu costumo fazer aqui, tá? Eu alinho aqui, bonitinho. Aqui, bem bonitinho, marco 6. E faço a mesma coisa aqui. É outro jeito de você garantir que o seu corte tá... O seu risco tá reto. Alinha aqui, sente aqui. 6. E passo a régua. Alinho os 2 pontos. E aqui tem 6 centímetros. Tá? Então, você vai unir esses 2 pontos, garantindo que a sua linha esteja reta, perfeita, não pode estar torta e tudo mais. Aí, a mesma coisa que você fez, que a gente fez agora para pôr o papelão no esquadro. Você vai botar a régua alinhada aqui, no risco, segurar a régua firme e vai passar. Até separar. Primeira parte separada, fazer a outra. Eu tô fazendo bem calmamente, te explicando, passo a passo. Mas é rápido cortar isso daqui, não é nada. Eu também tenho que ficar numa posição que é ruim pra mim, para ser bom para vocês. Então, eu fico toda torta. Mas você aí se acomoda bem, né? Sem ficar torto, porque você tem que garantir que seu braço não vai se machucar, que você não vai se cortar. Certo? Então, aqui eu tenho 6 centímetros. Então, aqui eu tenho a sua base. 10 por 6. Agora é a prova de fogo. Colocar a peça que você cortou dentro do esquadro e saber se não tem nenhuma barriga, se ela não samba, certo? Então, nesse momento, você checa todas as laterais. Não pode ter sobra, não pode... Você não pode, por exemplo, ver... Você vai alinhar aqui... você não pode ver barriga, porque às vezes o erro não tá tá a 90 graus, mas ele tem uma barriga no meio do seu corte. Então, você tem que olhar aqui, ó, e não ver nada. E se por acaso você perceber que tá errado o corte, também antes de eu falar isso, você pode checar aqui também, tá? Também, você pode checar todos os lados da peça, tranquilo. Quem não acha aquele, faz esse. Aí você botou aqui, percebe que tem uma barriguinha que tá torta. Para você ter um padrão de acabamento sem igual, você tem que dispensar essa peça e cortar uma nova. Mas é assim mesmo. Na primeira você pode errar, mas aí com o tempo você pega o jeito e vai, e deixa tudo
lindo e maravilhoso. E vai poder fazer peças bastante diferentes, certo? Com para várias ocasiões diferentes. E a partir desse momento que você tem as peças cortadas do tamanho que você precisa, você vai passar para o revestimento, que é a dica que está no e-book, no material de apoio, onde eu revisto passo a passo, peça por peça. Na verdade a gente usou esse, né, de modelo, uma caixinha foi essa mesmo que a gente fez para o e-book. De toda forma, se você quiser outras sugestões, tem lá no nosso canal do YouTube também alguns vídeos de como revestir essa peça. Temos algumas perguntas aqui com relação à ferramenta. Se precisa de muita coisa, se são muito caras, como é que é, se é fácil de achar, se não é. Repare nas ferramentas que eu usei aqui hoje, certo? Então, o esquadro, se você não encontrar o esquadro em L, você encontra na nossa loja virtual, tá? Eu não gosto de ficar falando isso porque parece que eu tô aqui para vender esquadro, e não é isso. Eu tô aqui para facilitar a sua vida. Se você gostou dessa ferramenta e quer ter uma com você, tem lá na nossa loja, semigual.com. Se você não quer, não pode, não tá afim, pegue um esquadro escolar. Eu não sei, na verdade, não vou te falar valor, porque eu não tenho a menor ideia de quanto custa um esquadro desse tamanho, enfim. Mas esse daqui é Desetec, o nome. Mas eu procure na papelaria da sua cidade, de desenho técnico, você vai conseguir encontrar. A régua de aço, que também é bem fácil de achar, é lojas de ferramenta, você acha isso mais fácil do que papelaria. Porque muito marceneiro usa, carpinteiro usa essa régua aqui, já começa sem nada na régua, né? Um estilete, a lâmina de boa qualidade, isso é fundamental. A base de corte, certo? Você, se quiser avançar um pouquinho, você vai precisar da base de corte. O cortador circular, para cortar o tecido. Esse daqui talvez podia ser na segunda fase, se você ainda não tem certeza se você vai encarar e trabalhar com cartonagem, pode deixar esse numa segunda fase. Por quê? Você consegue fazer tudo com a sua velha e boa tesoura. Esse daqui agiliza muito o seu trabalho, mas uma tesoura boa faz o serviço também. A cantoneira a fio de cabelo também é uma irmã para você, assim, você vai usar muito. E se você não tem, eu disponibilizei um molde dessa cantoneira no e-book, que eu chamei de cantoneira descartável. Assim você também não tem desculpa para não fazer. Você pode imprimir e cortar e usar. E basicamente, rolinho de espuma, que eu nem tenho aqui, mas rolinho de espuma. Uma espátula plástica também, que é super fácil de achar, em loja de material de construção. Pincel, um pincel, e acho que é só, né? E não precisa se preocupar com o número do pincel que eu tô usando para passar cola, gente, pelo amor de Deus, se eu não falei o número que eu tô usando é porque não tem a menor diferença, tá? Eu gosto desse que é cabo curto, porque eu acho mais leve para mim, né? Como eu trabalho muito, o cabo comprido fica me atrapalhando, cerda dura também me incomoda, porque me cansa o braço, só por isso. Mas se você tiver aí qualquer pincel, use o pincel que você tem aí, tá bom? Não vá parar porque, eu não sei o número do pincel que a Heloísa passa cola. Gente, é basicamente isso. Eu entendo que com pouco no dinheiro, talvez uns R$100, R$150, você já monta um kit desse. Esse esquadro é realmente uma peça um pouco mais cara, mas você pode deixar também para a segunda fase. Invista aos poucos. Eu gosto de dar essas dicas, porque é muito importante para você que está começando. Começou, não sabe se vai querer mesmo, tal. Comece pelo básico. Um estilete bom, um pincel, uma régua, lápis, lapiseira, espátula, rolinho, cantoneira, tesoura. E se você for usar esse cara aqui, que é o cortador circular, é indispensável que você tenha uma base de corte, porque você não pode usar esse cara fora da base porque estraga. Eu não sei se você sabe, o primeiro que eu comprei ele e não comprei a base de corte porque eu achei que era muito caro, que eu não podia comprar. E comprei.
o cortador. Cheguei em casa, fui mostrar para minha mãe toda animada. Peguei o papelão cinza, olha só as ideias. Peguei o papelão cinza, botei no chão da minha cozinha. Gente, eu lembro a cena até hoje, me arrepia o fio da coluna. E passei no papelão e no rejunte do piso da cozinha, assim, até cortar. Aí, conclusão. Nunca foi bom, né? Aí eu tava assim, nossa, mas que estilete, que cortador porcaria. Eu estraguei a lâmina dele no primeiro corte. Então, cuidado com as suas ferramentas. Porque, às vezes, uma bobeada você estraga e ela, né, é cara, então não pode estragar. Então, tome cuidado. Se for comprar um desse, use base de corte, use só para cortar tecido. O corte do papelão, todo mundo me pergunta como eu faço. Eu expliquei para você exatamente como eu faço os cortes manuais, é assim. Eu prefiro usar estilete, régua, bonitinho. Vão me perguntar, pode usar guilhotina, facão? Eu não gosto do acabamento que dá. Vou frisar de novo. Eu não gosto do acabamento que dá. Você pode aí conseguir fazer o corte e concordar com aquele resultado, achar que aquele resultado é bom e conseguir trabalhar com aquilo. Tá ok, continue assim. Se você conseguir, pode ser uma incompetência minha de eu não conseguir usar a guilhotina correta. Mas eu nunca consegui um corte perfeito com a minha guilhotina. Então eu prefiro não usar. Quando eu tenho que fazer corte manual, eu faço corte com estilete. O tecido é tecido 100% algodão, cola branca, sem diluição, como está no e-book, tá bom? Toda a parte de acabamento, você tem tudo no e-book. Eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode baixar ele, imprimir e usar para sempre. E neste momento você já sabe como projetar a sua caixa livro, que é a base, é o fundamento, a primeira peça que as pessoas aprendem quando querem se dedicar à arte da cartonagem. Mas você já pôde perceber todo o potencial que tem e todas as peças que você pode fazer, certo? Ela é a primeira camada. Tenho certeza que você já pôde perceber que você precisa de mais coisa do que isso, certo? Mas é o primeiro nível, vamos dizer assim. Por isso que é tão importante você aprender esses fundamentos e deixar ele bem sólido na sua cabeça, enfim, na prática, você ter domínio total desses fundamentos. E muita gente também, aqui embaixo, me pediu alguma informação com relação aos cursos, né, os cursos avançados. A gente percebe que está precisando de uma camada a mais. Eu vou te dar algumas informações sobre esse meu curso, pode ficar tranquilo. Isso foi essa nossa aula é mais ou menos para que eu te mostre como funciona as aulas do meu grupo fechado. E as pessoas também me perguntam, falam assim, mas o curso é avançado, eu tenho um nível básico. Não é assim, gente, o curso é do básico ao avançado. Quando a gente fala assim, eu tenho um curso avançado, tal, não é para quem é avançado, é para quem quer se tornar avançado, certo? Isso é muito importante eu deixar muito claro aqui, porque já me mandaram mensagem inbox também, todos apavorados, que eu gosto muito, mas eu só estou começando. Qualquer pessoa, eu tenho mais de 900 alunos, não tive um que falou, Heloísa, eu não aprendi a fazer, eu pratiquei, mas não consigo fazer. Não tive um, tá? Então, porque é possível, não precisa ter dom especial, não precisa ter uma habilidade extrema, você percebeu que é simples realmente. Tem dedicação, óbvio, mas é muito fácil, tá? Você já deve ter ficado com algumas dúvidas com relação à cartonagem. Então, aproveita esse espaço aqui embaixo, ó, ele é seu. Tá? Então aproveita para deixar a sua pergunta, deixa o seu comentário, que no próximo vídeo eu vou responder a todos eles, tá? E depois dessa aula, você deve ter percebido também que precisa avançar, quer avançar no seu aprendizado, certo? Então tem potencial, porque a cartonagem tem um potencial muito grande, muito maior do que a caixa livre, né? Que vai muito além da caixa livre. Então, pensando nisso, como eu te falei, eu criei um curso completo, tal, ele é totalmente online e é especialmente voltado para pessoas como você, que quer realmente mudar de nível e se tornar um mestre na arte da cartonagem. E, principalmente, não pode perder tempo,
certo? Nos testes aí, nas suas tentativas e erros, já quer a coisa né, definida para que você consiga ir rápido. Viu o potencial da cartonagem? Já consegue desenvolver, já consegue explorar todos os mercados que a gente conversou no primeiro vídeo. E se você tem alguma dúvida de como esse curso funciona e tal, né? Nunca fez aula online, tenho medo, precisa ter muito computador, vai colocando aqui embaixo também. Tá? Que daí no próximo vídeo, na aula 3, eu venho e já respondo todas essas dúvidas para você. Agora eu tenho certeza que você gostou dessa aula e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe o link aqui em cima ou clique no botão aqui embaixo em compartilhar e compartilhe essa aula com o maior número de pessoas que você puder. Isso é muito importante para mim e eu tenho certeza também que seus amigos vão gostar bastante do que vão aprender e ainda vão voltar a te agradecer pela indicação. Eu espero que você tenha aproveitado cada segundo desse vídeo, implemente tudo o que aprendeu aqui e com certeza você terá muito mais sucesso do que você pode imaginar. Eu gostei, espero que você tenha gostado também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, tudo bom? Eu me chamo Mayra Pereira, sou a fundadora da Pra Ti Bem Feito, uma empresa que trabalha com papelaria personalizada e cursos também na área da papelaria criativa. E sou apaixonada, como vocês percebem, por papel e também amo a cartonagem. E tenho o prazer de dizer que eu sou aluna da Heloísa Ximenes, da Sem Igual Artesanato, e sou aluna da Maleta Jardim Secreto. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que o curso ele é maravilhoso. Pelo material didático em si, a Heloísa, ela dá todo o passo a passo, desde bem o iniciozinho mesmo, para quem não entende. Eu fiz pouquíssimas coisas de cartonagem até hoje, em todos esses anos que eu trabalho com papel. Então, o bem importante saber da cartonagem, eu não sabia. E a Heloísa te passa realmente tudo desde o início, para você que nunca trabalhou com cartonagem. A Heloísa te dá tudo mastigadinho, como se faz, qual é a maneira correta de fazer, como usar os materiais, as ferramentas. Para você que já trabalha um pouco com cartonagem, já tem aí essa noção, a Heloísa já te dá toda a parte do conceito mais elaborado também. E desde o iniciozinho da peça até o final, até a parte dos detalhes, até a parte do acabamento mesmo, tu aprende tudinho de cabo a rabo. E não é só essa parte da didática que é maravilhosa, mas também o suporte que tanto a Elo como o Gustavo dão, ou a parte de participar do grupo no Facebook, que eu acho sensacional, a troca de experiência entre os alunos, né? Ela também fornece o material que a gente precisa para desenvolver as nossas peças, também tem essa possibilidade, que às vezes você mora numa cidade aí que não tem muita opção, né, para comprar materiais. A Heloísa também resolve mais esse problema para ti. Então, assim, eu tô aqui hoje realmente para recomendar o curso da Elo. Quem quer ter uma grana extra, ou quem quer ter uma atividade como terapia, ou quem realmente quer começar a exercer uma arte artesanal com qualidade, realmente com profissionalismo, o curso da Elo, assim, ó, é super recomendado, porque se você se dedicar a assistir todas as aulas direitinho, fazer o passo a passo, que ela sempre manda a gente trabalhar, né, colocar em prática, aula por aula, praticar, se você realmente seguir esses conselhos e praticar as aulas, você realmente vai de aprendiz a mestre. De verdade, eu super indico o curso da Elo. Em algum lugar aqui você vai ter algum link para conhecer mais o trabalho da Elo, conhecer mais sobre os cursos, e fica aí essa dica que realmente eu recomendo de coração, se você ainda não conhece, para conhecer, e é um ótimo investimento, retorno super garantido, tá bom? Beijocas, tchau, tchau! Bom, a minha história com a Sem Igual começou na época que me indicaram artesanato como terapia, para me motivar realmente assim a sair da cama, tá? Porque eu tive a perda do meu pai e depois tive problemas no trabalho, tive que me aposentar por motivos de saúde e o desânimo tinha tomado conta, resumindo. E eu não encontrei nada na minha cidade presencial que me interessasse, então
comecei a procurar no YouTube, né? E acabei chegando na cartonagem, e cartonagem a gente depara com a Heloísa Gimenez, né? E eu me encantei com a clareza com que ela explicava como confeccionar as peças. E mesmo nunca tendo feito nada em cartonagem, nem mesmo conhecendo papelão roller, porque aqui na minha cidade não tem, eu tenho que comprar pela internet, eu me aventurei nesse sonho da maleta Jardim Secreto, que realmente, assim, qualquer aluno é capaz de fazer. Essa aqui é a prova, é a minha segunda peça, ficou praticamente perfeita, né? A gente que faz coloca algum defeito, mas seguindo todos os passos do curso, a partir do zero, como eu fiz, passando pela caixa livro, passando pelos passos da maleta, a maleta, assim, conforme a linha que a Heloísa nos passa no curso, é a ordem perfeita, os passos perfeitos, qualquer aluno é capaz de fazer. E depois, além de tudo, passar a projetar peças, né? Eu acho que ela diz assim que o curso é de aprendiz a mestre, mas como uma colega já disse, é de aprendiz, mestre e empresário, porque o curso ele tem vários bônus, ele tem o curso também do Gustavo, como precificar o material, que foi básico, muito, muito importante para a gente ter uma ideia realmente de preço, de custo do material, de lucro, de hora trabalhada, é maravilhoso. Sem contar que a gente sempre tem o acompanhamento da Heloísa. Ela realmente pega o aluno pela mão, ela não deixa nenhuma dúvida, ela não deixa nada sem resposta. Você esclarece todos os passos. E eu, além de descobrir um outro talento em mim, eu me tornei uma outra pessoa. Eu me reinventei e estou melhor a cada dia, tá, gente? Então, eu posso dizer assim que vocês da Sem Igual não imaginam a importância que vocês tiveram na minha vida, tá? Então, eu só tenho a agradecer. E quem tiver na dúvida, gente, podem falar comigo no privado, podem me procurar no Face. Eu não tô aqui fazendo propaganda. Eu tô falando do coração. Então, acho que isso já resume tudo. Se alguém tá em dúvida, sente a vontade, faça, assine o curso, compre o curso, porque você realmente vai aprender, você realmente vai fazer, e o ânimo, a disposição da Heloísa contagia, contagia, gente, tá? Eu só tenho a agradecer a Heloísa, o Gustavo, a toda a equipe, né, por trás, né, as amigas do grupo. A gente também troca muitas, né, esse grupo fechado no Face, a gente troca muitas dicas. Então, é isso, gente. Entrem nesse caminho aí da Sem Igual, porque é maravilhoso, tá? Um beijão. Espero que tenham gostado. Tchau. Boa noite, meninas. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência com os cursos da Heloísa. Em 2014, quando a Elo lançou o curso da maleta japonesa, me encantou demais as maletas, que assim, é a minha paixão. De tudo o que eu faço de cartonagem, a minha paixão é aquele trio de maleta japonesa. E assim, eu comecei a fazer, e uma das coisas assim que eu mais gostei no curso, além de aprender, lógico, a fazer a maleta, foi que a Elo, assim, ela pega na mão da gente, ela ensina o material que você precisa, te ensina a cortar o papelão, te ensina a maneira correta de estar forrando, as ferramentas corretas para a gente usar. Ou seja, ela ensina o beabá completo e ainda fornece os pulos do gato para a gente não cometer nenhum erro. E desde que eu comecei a fazer esses cursos da Elo, as minhas peças melhoraram muito.
Hoje eu consigo projetar qualquer tipo de caixa. Eu já fiz algumas caixas porta-maquiagem, porta-biju para algumas clientes minhas e elas adoraram. Então, em seguida, a Elo lançou o ano passado, né, o curso da maleta do Jardim Secreto, que, assim, confessando, para mim foi um baita desafio, porque, assim, na hora de montar display e tudo, eu ainda me atrapalho um pouquinho, mas eu consegui montar minha maleta bonitinha, seguindo passo a passo, fazendo a maleta eu de um lado e a Elo do outro lado no computador. Então, assim, para quem quer começar a fazer cartonagem, para quem quer seguir isso como uma profissão ou trabalhar só com artesanato e ficar focado na cartonagem, eu acho que vale muito a pena os cursos da Elo, porque a Elo não deixa fugir assim uma vírgula sequer. Ela procura explicar o máximo do máximo do máximo para a gente poder ter uma excelência de qualidade nas nossas peças. Então, é isso. Oi, eu sou Cláudia Esquil, da Colorway Arts. Eu sou aluna da Heloísa Jimenez e eu moro nos Estados Unidos. Aqui eu trabalho com cartonagem, eu vendo peças prontas e principalmente eu dou aula dessa técnica em 2 lojas de tecido aqui na cidade onde eu moro. Bem, eu comecei na cartonagem há basicamente 3 anos atrás por uma necessidade de mudança na minha vida. Bem, quando eu morava no Brasil, eu era engenheira de alimentos e eu atuei nessa profissão por aproximadamente 12 anos, mas eu já vinha sentindo que não era bem essa a profissão que eu gostaria de continuar na minha vida pelos próximos anos. Então, quando eu tive a oportunidade de vir morar aqui, eu decidi que eu faria algo diferente e o artesanato, como sempre esteve de alguma forma presente na minha vida, então eu sempre gostei de tricô, patchwork, então eu decidi seguir fazendo o que eu gostava bastante, que era o artesanato, e na época, então, eu acabei conhecendo a cartonagem e me apaixonei vendo vídeos pela internet, me apaixonei pela técnica e comecei a fazer. Mas eu fazia peças simples, caixinhas pequenas, capas de caderno e fui fazendo algumas peças dessa forma. Então, eu também já logo mais me aventurei e decidi que eu ia tentar dar aulas, porque isso seria bom para o meu inglês, para estar praticando mais, e porque no Brasil também eu dei muita aula, dava aula em universidade e também dava treinamento para manipuladores de alimentos, tudo. Então eu gosto muito de estar com essas pessoas, de ensinar e de dar aula. Então, nesse início, eu fui numa loja, comprei tecido, fiz algumas peças, levei essas peças para a loja e pedi se elas achavam que eu poderia dar aula ali. E fez bastante sucesso, elas adoraram, a técnica é muito pouco conhecida por aqui, mas o começo foi difícil. Eu fui começando, fui fazendo as aulas, fui tendo poucas alunas e... bem, foi aí mais ou menos, eu já estava dando aula quando eu conheci a Heloísa Jimenez. E fiz o seu primeiro curso, o curso do trio de maletas, e adorei. E ele foi assim como um divisor de águas, eu digo, porque eu consegui a partir dali a ter mais confiança no que eu estava fazendo, a desenvolver as peças com muito mais tranquilidade, com mais rapidez também, porque eu não precisava mais perder tanto tempo procurando as ferramentas certas ou como fazer. E tinha também o apoio, né? O apoio para ideias, para dicas na nossa professora, né, na Heloísa Jimenez, e também no grupo de alunas que faziam parte desse grupo. De lá para cá eu já criei várias peças novas. As minhas alunas aqui, elas têm um perfil bem diferenciado. Elas vão para aula não para aprender a fazer peça para vender, mas elas vão em grupo, elas vão em turma e vão para se divertir e principalmente para fazer peças para dar de presente. Então é muito motivador, mas também por outro lado me dá bastante trabalho, porque eu tenho que criar sempre novas peças. Esse ano nós estamos em março, já dei aula de 5 novas peças. Cada aula eu crio as instruções com fotos passo a passo. No final do ano passado
eu me animei e criei uma escola online também de cartonagem para dar suporte a essas aulas e também para poder atender alunas que estão longe. Algumas vinham de bem distante para ter aula comigo, então isso foi facilitando. E eu tenho muito a agradecer a Heloísa Gimenez, eu consegui chegar até aqui e eu tenho certeza que o futuro será também muito bom e promissor, porque eu não estou sozinha. Na verdade, eu estou aqui em um país, eu estou longe, né, dos locais onde a cartonagem é bem conhecida, mas eu não estou sozinha. Eu tenho suporte, eu tenho amigas, eu tenho parceiras com quem a gente pode dividir a nossa criatividade, criar juntas e fazer mais e ser muito feliz vivendo do que a gente ama, do que a gente faz e ter um negócio sustentável, autossustentável e viver do artesanato. Então, eu tenho muita gratidão pela Heloísa Gimenez. Os seus cursos são excelentes, a gente aprende realmente no detalhe, a gente aprende passo a passo, eles nos dão muita segurança, ok? Muita segurança eu tenho para dizer hoje, depois de quase 3 anos dando aula de cartonagem, que fez uma enorme diferença na minha vida ter feito todos esses cursos com a Heloísa Gimenez e ter a parceria e o suporte dela no dia a dia sempre que preciso. Então eu super recomendo e se você quiser aprender cartonagem da forma certa, faça os cursos da Elo. Grande beijo!